Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians. Se liga só que a Lelê e o que o Mano falaram sobre a possível contratação do atacante Biel. O Corinthians aí que tá acertado com o jogador, porém ainda falta a resposta do Sporting de Portugal. Vamos ver como vai se finalizar essa contratação ou não, né? Então se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do time ou nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nós! Coringão! Novidades do Corinthians em nome de Novidu. Vamos lá, o Corinthians negocia empréstimo aí de lateral, o Diego Palacios, né? Meu ao Deus. time dos Estados Unidos, o Austin FC, né? Liberação sem custos, no qual o time americano vai assumir os salários dele, né? Mas o Corinthians continuaria pagando os direitos de imagem dele, né? E as luvas acordadas com o atleta. Então tá em negociação aí. Ele que já jogou lá, né? Então pode estar voltando pra lá. Faz falta? Não tem nem como saber se faz falta, o cara nem jogou, né? Então, 3 assim, jogos, não foi? 3? E acho que foi isso aí, 3 ou 4. É porque depois que ele teria se Lesionou? recuperado ali e tal, né? Ele voltou a fazer um jogo, depois sumiu de novo, né? Ele veio, o Antônio foi produzido, nasceu, daí já tomou as vacinas e o Palácio não jogou. Tava no departamento médico. É isso. E Mas, Lelê, ele vai fazer falta, cara. Porque, por exemplo, ele conviveu aí durante praticamente 2 anos com o pessoal que habitava o DM. A tiazinha que faz o gelo, Cala a boca. o cara que põe compressa, Vai sabe, sentir o falta, fisioterapeuta mano? que tá lá todo dia. Então, Motinha, é você conviver com uma pessoa diariamente durante 2 anos e do nada essa pessoa não tá mais lá no dia seguinte. Você vai falar que você não sente? Porque não é só o tratamento, você vai conversar a respeito da vida, sabe? Você vai falar suas frustrações. Ele já suas faz angústias. parte do ambiente, né? Então, é uma Exato, você cria grande um vínculo, perda pro fisioterapeuta do Corinthians, é isso. Mas assim, Motinha, a questão é, né? Aí, vai por empréstimo pra esse time que ele já jogou na MLS, lá nos Estados Unidos, enfim. Aí o povo vai, mas e aí? Vai por empréstimo, mas vai pagar e não sei o quê. Nessa situação, gente, a gente vai ter que entender que vai ser muito difícil a gente conseguir se livrar do Diego Palacios e ainda conseguir um bom dinheiro por ele, um bom negócio. Porque o cara não jogou aqui. E ele teve um problema, né, de lesão e tal. Então, que time que vai chegar e vai querer contratar ele agora, tirar ele daqui, pagar um valor pro Corinthians? Não vai. Até porque ninguém sabe se ele realmente tá apto, né, a voltar bem ali pra jogar o futebol. Então, é uma alternativa, né? Você tem um time que já contou com ele, que já sabe o que ele pode render. E se o time tem o interesse que ele tente se reabilitar lá, ótimo, né? E é aquela história, a gente tá sabendo, né, que o Corinthians tá querendo se livrar de alguns jogadores pra abrir a folha de pagamento aí pra sobrar um dinheiro pra poder contratar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, o Corinthians tá renovando com outros jogadores. Por exemplo, agora o Corinthians abriu negociação pra renovar com o Tchoca, né? O João Pedro Tchoca, que houve sondagens do exterior por ele. Mas parece que o Dinamo de Kiev tem interesse nele. Então. Já tinha feito uma proposta, parece, no início do ano, Motinha, e o Corinthians recusou por achar abaixo, né, do que queria. Mas parece que agora eles vieram entrando em contato de novo. E então, pode ser aí a questão é o seguinte, o executivo de futebol do Corinthians, né, o Fabinho Soldado, chamou ele pra fazer uma renovação, porque o contrato dele vai até dezembro de 2026. E aí chamou ele pra fazer uma renovação até 2029. Né? Por quê? Por causa desse assédio do exterior, pra ganhar um dinheiro a mais até, né? Essa renovação pode já estar atrelada ao interesse do Dinamo de Kiev, né? Que aí o Corinthians ganha financeiramente. Ganha mais um dinheiro, né? Então, e outra coisa aqui, mano, diz que o Corinthians já acertou tudo com o Biel. O problema tá sendo o acordo com o Sporting. Né? Que o Sporting não quer se livrar. Acertou tudo. Acertou com a mulher, só falta falar pro pai dela. Exatamente. Acertou de ir pro motel, de passar o final de semana com a prenda. Aí do nada, mas precisa conversar com meu pai. Vai dar um rolê, irmão. Então, mas no Não acertou caso, nada. eu acho que é diferente, né? O mais difícil é se acertar com a mulher, não é com o pai. Né? Depende- Porque quem tem que nesse caso, querer é não. a mulher, não é o pai, né? Mas Hoje a em mulher dia, tá sim. firme, irmão. A mulher já falou que tá doida pra voltar. Ela falou, te quero. Ela falou, só que você tem que conversar com meu pai. Você precisa convencer ele. O Biel, Sombra, pra quem não sabe, ele fez aí acho que 10 partidas lá pelo Sporting. E jogou uma como titular. Uma como titular. Ele chegou no começo do ano lá, Sombra, custando 7 milhões de euros. E o Sporting falou que quer recuperar o valor que ele investiu. Tá na cara que o cara tá insatisfeito lá. O cara, ele tá praticamente há 6 meses num lugar
Só jogou aí uma partida como titular, entrou em outras, não sei se foram 10 partidas ou 7 partidas, mas também não cheira nem fede, não deu certo. E vou te falar, Lelê, eu não lembro do futebol desse cara. Era ele do passou Fluminense? pelo Grêmio, passou pelo Fluminense. Passou, ele mas começou quase no não jogou. Fluminense. Ele jogou mais no Bahia, né? Bahia. Ele Então, foi mas da ele começou base. no Fluminense, aí ele foi pro Grêmio e depois acho que pro Bahia, não é? O Grêmio na Série no B. Bahia, no Fluminense eu não lembro. No Fluminense e no Grêmio ele também não teve muitas oportunidades, eu não. acho Sempre foi mais ele banco e tal. despontou, mas não... No Bahia ele jogou mais, só que também foi banco ali, boa parte Mas do vocês tempo. lembram dele? Eu não lembro. Eu lembro dele jogando pela esquerda no Bahia. Era ele e o Everaldo, né? Se eu não me engano, no Bahia. Eu lembro Mas no você ano acha que o que é bom Bahia. jogador? Que o Bahia ganhou do Corinthians e Itaquera e ficou na primeira divisão e caiu o Santos. Esse ano aí eu lembro dele. Tinha uma expectativa desse Biel no Fluminense, se falava muito, mas não Mas realmente... expectativa, RG, tinha no Lulinha também. Eu quero saber na prática. Não, e assim, eu não sei o que tipo, né? provavelmente, talvez até tenha sido, né, uma jogada do empresário de tentar negociar com vários clubes, porque vários clubes apareceram com interesse do Biel agora, né? Até o próprio São Paulo O Grêmio queria um estaria empréstimo. Só que aí, o que eu sei é que o São Paulo desistiu do negócio porque eles queriam por empréstimo e o Sporting não quer emprestar, quer vender, quer recuperar o dinheiro. 7 milhões de euros. Aí tanto que o Corinthians também fez esse primeiro contato pensando no empréstimo. Aí recusaram, aí agora o Corinthians parece que tenta se mexer pra ver se consegue. Um jogador nessa condição, você pagar por ele, que seja 7 milhões de euros, um jogador que, em tese, só deu certo e talvez tenha dado certo, talvez, no Bahia, tendo passado por Fluminense, por Grêmio, não é uma jogada de alto risco? Claro que é. Eu acho que assim, né? Né? Toda contratação tem o seu risco de uma certa forma, né? De mais, chegar e não dar menos, certo, exatamente. Agora, ele não é um jogador que vai brilhar o olho de nenhum torcedor, né? De, nossa, tá chegando o Biel e tal. É claro que o Corinthians tem um plantel curto, precisa realmente de atacantes. O Dorival é um cara que gosta de jogar com um atacante de velocidade por ali, né? Também utilizando o corredor. Então eu acho que é um pedido do Dorival. E quando o Dorival aceitou vir pro Corinthians, dizem que o Fabinho foi até... Cuidado, viu? O Dorival indicou o Eric, que era do Ceará. Meu Deus. Tem o Igor Vinícius, parece que ele queria também, que acabou indo pro Santos. Mas... Olha, o Dorival, ele gastou tudo que ele tinha de qualidade quando o São Paulo ganhou, no Flamengo. Acho que acabou agora, hein? Mas assim, aliás, se vier, né, mano, é pra ficar no... Pra reforçar, inclusive, o elenco, e eu acho que é um banco. Não é aquele jogador que seja pra ser titular. Não dá pra você pagar 7 conto num cara que vai reforçar banco. Essa é a questão. Eu não vejo, assim, ele chegando pra ser titular, por exemplo. Eu fico imaginando agora o Santos louco pra assinar um cheque e trazer o Biel. Como ele trouxe o Tassiano. Esquece. Não, isso é o tipo... O Tassiano também foi do Bahia e também... Então. Eles jogaram juntos, o Tassiano inclusive. não foi cheque, Sombra. O Santos tinha 32 milhões pra receber do Jean Lucas. Mas não recebeu o cheque, recebeu o Tassiano. Meu Deus. Pior você ainda. tá de brincadeira que ele preferiu receber o Tassiano. Tem um Mônaco pra pagar. Ainda tem um Mônaco pra pagar. Vem cá, o meu time é péssimo de gestão, mas o Santos é o bobinho da vez, não é não? Agora tem o Alexandre lá, pô. Não vai deixar. O Alexandre foi bem na do Soteldo, viu, Sombra? Não vai deixar acontecer. Verdade seja dito, a RG foi feliz agora. O Soteldo do Santos pegou aí, acho que era 30 milhões por 50%, deu a metade que não é do Santos, é do Tigre, e ficou com a outra metade. E se o Fluminense não vender ele até o final do ano que vem, tem uma quantia significativa, que daqui a pouco eu pego aqui pra não errar pela memória, que o Fluminense, mesmo que não venda, tem que pagar pro Santos. O Alexandre Matos começou bem. Bom, experiente na arte do negócio ele é, né? Bobo não é, né? Muito bem. É isso, Cláudio? Sim. Muito bem. Aí foram as novidades do Corinthians aqui na Energia. Bento, temos que trocar uma ideia agora. Não gastamos 25 também, mesmo comprar o Biel, viu, Sombra? Mesmo comprar o Biel, não estamos gastando 25 aí, tipo, com rótulo de jogador, porque não sei o quê. Tem time que gasta 25 em jogador tão meia boca quanto, então... Vocês deviam ter levado o Igor Vinícius. Não, o Igor Vinícius é lateral, irmão. O Biel vai dar um retorno legal pra vocês. Fica tranquilo, espera um pouco aí. Eu prefiro, por exemplo, o Biel vai custar um quarto do Vitor Roque, por exemplo, que é igual. Mas peraí, o Biel 7 milhões... Peraí.
Mas, Biel, não são 7 milhões de euros? Vai dar 40 milhões de reais. 40 milhas. Mais de 40 milhões. Hein, Dodô? Espero que o Vocês nem Biel... ouviram a Fanfarronice. Hein, Dodô? Espero que o Biel vai vender camisa pra cacete. Não, em mano. detalhe, né? De brincadeira. Quando você fala, eu vou comprar lá no exterior um jogador de 7 milhões de euros, você ainda paga um imposto. Quando você manda dinheiro pra fora, ainda rola mais um imposto. Aí, sei lá, uns 15%. Desde Mas o Corinthians tem 2013 conta lá. isso. Você conta lá. Tem conta onde? Imposto de quem compra, Então. principalmente na Espanha. Imposto de quem vende. É. E você sabe que você fazer esse tipo de negociação tendo conta lá é ilegal, hein? Mas você viu Dá que problema fiscal se você não declarar, se você não pagar Tá imposto. tudo declarado, irmão. Você viu o que ele falou? Fica tranquilo que o Corinthians Ó. tem conta lá. Não lembro tem. se foi na década de 90 ou no início dos anos 2000. O São Paulo, ele parece que ele tinha uma conta no exterior. Aí ele, conforme ele vendia, e deixava a conta no exterior. O São Paulo teve até problemas em relação a isso. Aí o que acontece? Os caras depositavam lá e quando eu precisava comprar, ficava girando dinheiro lá entre contas lá. O São Paulo teve problema. Mas nessa porque o época- domicílio fiscal de São Paulo é aqui, não é lá. Então, mas nessa época aí tinha muita gente com esse esqueminha de conta lá. Exatamente. Não, mas tem que avisar, né? Porque o Santos e o Corinthians são uns times meio bobinhos. Às vezes quer fazer negócio. É que o Santos. Os dirigentes, eu não duvido, hein, de fazer essas besteiras Eu não aí. sei Não não, duvido hein? de nada. Rapidinho, Sombra. Ah, Essa lei foi criada em 2015. ah. E o Neymar foi vendido em 2013, só que ela foi retroativa. Aí quando o Santos vendeu o Kaique pro Almeria, É. o fisco espanhol, ó, uau, tomou tudo. Não, mas isso é uma outra história. É outra situação. É uma outra situação. Se você compra um bem, se você contrata um atleta, se você traz um artista pro Brasil, você paga um imposto quando você remete dinheiro pra fora. Aí você manda lá, Sim. sei lá, 100 mil dólares. Em cima dos 100 mil dólares tem um percentual que você paga sobre esse valor. Lá na Espanha é um outro porém. É uma taxa que eles cobram lá pra você vender jogador pra lá. É. Então, mas ela tem pouco tempo de criação aí, Essa 10 sim. anos no máximo. Mas mandar dinheiro pra fora sempre custou. É. Sempre teve imposto sobre enviar dinheiro pra fora para contratação de serviços, essas coisas todas. Mas eu tenho certeza que a nossa conta lá tá regulamentada, diferente Lá tá- de vocês. Lá tá azul, né, mano? Lá Baita tá no... time aí. Desde sempre, viu, Domênico Gato? Esses fica aí fazendo uma maracutaia no futebol. Desde sempre que não dá desperto. Lá tá azul. Fica Mas nem a tranquilo. daqui, a do Corinthians tá ok, você imagina lá fora, ó, RG. Tá de brincadeira. Não, esse tá mano. ok, tá sempre zerada, que é Tá pra, sempre zerada, pra olha. justiça nunca tomar o dinheiro que tiver lá. Agora, O GE traz a informação que o Corinthians acerta salários com o Biel. Tá? É verdade. O que o Corinthians propôs ao Biel, ele aceitou. Tá? Ele aceitou. Só que tem um problema. Eu vou apurar o salário depois do Biel e passar para vocês. Só que tem uma questão. O Corinthians, ele precisa se acertar com o esporte. Tá? O Corinthians fez 2 propostas ao esporte, e aí vem uma notícia para vocês. Umas eu já vinha trazendo aqui com exclusividade. A primeira que foi a de empréstimo, que eu trouxe com exclusividade, que o Corinthians fez uma proposta para tentar contratar o Biel por empréstimo, jogador que pertence ao esporte, revelado, acho que foi pelo Grêmio, mas que acabou tendo aí um destaque, né, na carreira pelo Bahia, jogador que atua pelos lados de campo ali. Tá? Não é espetacular, mas vai ajudar. O Corinthians fez uma proposta de 3,5 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos do Biel, tá? Essa é a informação que eu recebi, tá? Em relação ao meio atacante do Bahia, tá? Em relação ao meio atacante do Bahia, né? Do Bahia que eu digo não, né? Do esporte, né? Mas que se destacou pelo Bahia. Gente, deixa o like aí, vamos embora. Vamos aumentar essa audiência, vamos bater pelo menos uns 3 mil. Enfim, 3,5 milhões de euros, né? 3,5 milhões de euros dá quanto em reais, né? Vamos ver aqui. Né? 3,5 milhões de euros em reais, né? Dá pra gente...
Dá pra gente ter uma ideia aqui. Aqui, 22 milhões de reais, tá? 22 milhões de reais, tá? 3 milhões e meio de euros. Deixa eu ver aqui. 22 milhões de reais, isso mesmo, tá? Pouquinho mais de 22 milhões de reais é que o Corinthians está oferecendo pelo meio atacante Biel, tá? Pelo meio atacante Biel do Sport. Vamos lá, vale a pena? Cara, futebol é caro, jogador é caro, tá? Eu acho muita grana, entendeu? Mas o Biel, por exemplo, eu tô aí com o nosso colega aí que escreveu aí, o Samuel. O Biel é melhor que o Thales. Eu acho o Biel melhor que o Thales. Acho caro? Acho caro. Só que é o seguinte, o futebol é caro, tá? Futebol é caro. Se você não pagar isso pelo Biel, você não vai pagar isso por ninguém e talvez você não contrate ninguém, tá? É bom a gente entender o seguinte, o jogador está custando 7 milhões de euros. Se o Corinthians está oferecendo 3 milhões e meio, tá? Por 3 milhões e meio pelo jogador, então é claro que o jogador custa aí 7 milhões de reais. Mas, cara, é o que tem no mercado hoje, entendeu? Eu sei que muita gente está fazendo os comentários aí, eu tô lendo, por exemplo, foi o que não quiseram pagar pro Eric Pulga. Foi um grande erro, entendeu? Foi um grande erro, né? Não querer comprar o Eric Pulga por 3 milhões e meio de dólares. Seria até mais barato, porque o euro, né, custa um pouquinho mais do que o próprio dólar. Mas fazer o quê? Tem que olhar para frente. Não adianta ficar agora, né, olhando, né, reclamando do leite derramado. A gente tem que olhar para frente agora e tentar alguma coisa. O Biel, um Ferreirinha, enfim, é o que tem, né? Infelizmente, a gente tem que aceitar que os dirigentes do futebol brasileiro, eles têm suas limitações. Eles têm suas limitações, tá? Não dá para você imaginar que o cara vai buscar, por exemplo, aquele brasileiro lá que fez um golaço lá no Mundial de Clubes lá, como é que chama? Acho que é Felipe alguma coisa. Como é que chama aquele brasileiro, tá? Como é que chama aquele brasileiro lá que fez um golaço? Eu não sei se o Corinthians se a gente tem dirigentes hoje, tá? Capacitado para isso. Enfim, é loucura? É loucura. Samir, você contrataria? Eu não contrataria, tá? Eu não contrataria. Eu pensaria em algo mais barato, na Série B, alguma coisa desse tipo. No futebol sul-americano você consegue jogador mais barato, tá? Mas enfim, eles não têm criatividade. No futebol brasileiro funciona assim. Fluminense quer Biel, Vasco quer Biel, não sei mais quem quer Biel, São Paulo quer Biel, Corinthians quer Biel. É um bando de dirigentes limitados que só conseguem ver o que o outro está vendo, entendeu? Então, eu, sinceramente, não traria, tá? Mas eu vou fazer o quê? Os caras estão tentando, e com chance de conseguirem, porque os outros clubes, por exemplo, pelo que eu sei, fizeram a proposta pelo empréstimo, tá? Fizeram a proposta pelo empréstimo. Depois vocês falam para mim o nome daquele brasileiro que fez um golaço, né? Driblando todo mundo por dentro ali no meio campo, hein? Driblando todo mundo ali por dentro no meio campo no Mundial de Clubes, tá? Lucas Ribeiro, isso mesmo. Né? Não dá para imaginar que os caras vão atrás do Lucas Ribeiro, né? Do Mamelodi. Não dá pra gente imaginar que eles vão tentar contratar aí o Lucas Ribeiro. É difícil ter essa criatividade. Igual o Camisa 5, né? Acho que o Davi tá aí a gente até conversava no dia que o Palmeiras estava jogando contra o Al-Ahly, eu falei, pô, esse Camisa 5 é muito bom. E ele não fez gol no dia. Depois no jogo seguinte ele meteu o gol. Então, cara, o que a gente precisa
o futebol brasileiro precisa disso, de executivos de futebol, né? Porque muita gente acha, por exemplo, o Alexandre de Matos maravilhoso. O Alexandre de Matos, ele queima dinheiro, velho. Ele contrata em baseada, né? Ele acerta 1 em 5, entendeu? Aí fica fácil e torra dinheiro. Eu quero ver você usar habilidade, né? Usar conhecimento de fato para poder estar contratando e montando um elenco. Então, assim, o futebol é caro, não tem jeito, e é o que o Corinthians tem de proposta em mãos hoje. 3,5 milhões de euros, tá? Pelo Biel. O pessoal falou que eu pedi o like aí, que tem só 800 likes. O Corinthians, eu não entraria nessa barca de pagar 3,5 milhões de euros por ele. Até porque a condição financeira do Corinthians não permite isso, tá? Não permite. Acho que o Corinthians está sendo muito limitado e muito previsível no mercado da bola até o momento. Corinthians, queremos ser surpreendidos. Sério, queremos ser surpreendidos. Entendeu? O Davi pode ver os números aí, o Davi gosta disso. Pode ver os números, por exemplo, desse Lucas Ribeiro. Certamente ele não deve ter números maravilhosos para o Cifute do Corinthians se interessar. Eu acho que se a gente deixar, isso eu tenho falado há muito tempo, preste atenção no que eu vou falar, tá? Se a gente deixar o futebol do Corinthians na mão de crianças que mexem com números e videogame, nós nunca vamos evoluir. Então é isso, Fiel. É a opinião aí do Mano e da Lelê. Cara, esse jogador aí, não sei, cara, eu acho que não vale esse dinheiro todo aí, 7 milhões de euros, é uma grana. Claro que os caras do esporte não são burro também, pagaram esse valor aí pro Bahia e ficou, o jogador lá tá há 6 meses lá, 7 meses. Os caras não são de rasgar dinheiro também, não, os caras não são burros. Só que eles vão querer recuperar o valor investido ali, o próximo. Mas parece que o Corinthians aí quer oferecer metade do valor por 50% do passe dele. Também não sei se vale a pena. Eu acho que seria um bom negócio, mano, uma opção, um empréstimo com opção de compra no final da temporada. E mesmo assim não pagando esse valor todo, né? Vai que o cara chega aqui com opção de empréstimo e arrebenta, nunca, não dá pra saber, né? Ele jogou bem tá, no Bahia, mas no Fluminense ali também não lembro dele, no Grêmio também parece que não foi muito bem. Então não sei se. Às vezes o cara se dá bem em time pequeno, mas em time grande assim não costuma mandar bem, né? E lá ele, cara, 10 jogos em meia temporada é muito pouco. E isso não quer dizer muita coisa também, né? Às vezes os caras não se adaptam ao país, não se adaptam ao futebol lá do país que ele tá, no caso em Portugal, né? E olha que Portugal tem uma liga bem fraca, hein? Lá só tem Sport, Porto e Benfica. Cara, os times de lá, os restantes lá são um nível muito fraco. É nível aqui no Brasil de Série B pra baixo. Então, vamos ver como vai desenrolar isso daí. Se o Corinthians não vai fazer besteira dessa vez, né? O Fabinho Soldado aí, que às vezes é elogiado, mas também às vezes costuma fazer umas besteiras aí, como o Pedro Raul, né? Alguns jogadores que chegaram aí, Coronado, foi o Fabinho Soldado. Então, se liga só nas informações que virão a seguir. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians, uma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.